Hi, my name is Edson Sinaki Filho. I'm biologist and I'm master in genetics and snakes of Atlantic Forest, and actually I'm student of medicine veterinary. All right, so obviously you know a lot about the Atlantic forest and the various threats to the forest. Um, so, for example, government and big business coming in and the way that they treat the forest, logging, agriculture, and then it kind of mirrors the way that they treat the people by cutting social welfare. Do you think that there's a connection between the way that people treat others and the way that they treat the environment? Obviamente se sabe bastante sobre a Mata Atlântica e que nós temos aprendido aqui no Brasil tem essa questão de agro business, de outras firmas que vêm e o problema de desmatamento. Também tem esses cortes nos programas sociais. E você quer saber se você vê uma inter-relação entre os cuidados para o meio ambiente e também os cuidados sociais? Olha, eu acho que a gente já pode pensar na questão indígena. Dá para pensar o social e o ambiental na questão indígena. O Brasil hoje, ele praticamente dizimou suas populações indígenas, né, as primeiras civilizações, e se você faz programa social para os índios, a boa parte da população, mas eles não vivem no meio do mato, por que eles precisam de programa social? Mas em compensação, a gente não quer delimitar as terras para eles. Então existem conflitos, principalmente na região do Mato Grosso. Índios são assassinados diariamente porque eles querem literalmente dizimar essas tribos para conseguir dominar, para o agronegócio conseguir dominar ali. Então você tem aí a questão social, a questão indígena e a questão ambiental, que eles dependem da floresta, mas não têm terras para sobreviver, né? Então é uma situação complexa. E em outras regiões do país, aqui a gente está falando em Mata Atlântica, né? Aqui é uma região rica em diversidade, só que quando a gente pega outro ecossistema, lá no Nordeste, a Caatinga, que é o árido, né? O solo lá é um solo de cascalho, é um solo de areia, não tem como fazer agricultura lá. E as secas lá duram 2, 3 anos e você tem população vivendo lá. E aí você faz o que com eles? Né? Deixa eles morrer de fome? Então tem que existir um programa social efetivo que chegue nessas pessoas. Né? E aí a grande luta de uma parcela da população que é a favor e uma parcela que é contra. Mas eu lembro de um Brasil, quando eu era criança, no mapa da fome no mundo. E eu vejo esse Brasil hoje distante daquele Brasil. Então eu creio que esses programas sociais sejam muito importantes e devemos começar a investir nos programas ambientais, né, para tentar também ser exemplo de conservação. One issue that really unites the social and the environmental is the situation of indigenous people in Brazil. And if anyone asks about social programs for indigenous people, people will respond, well, they live in the forest, so why do you have to have social programs for them? On the other side, they're not really demarcating the land so that they can actually live on their land, and a lot of indigenous people are killed, assassinated, because they want to clear the land for agribusiness. And so this is really an area where we can combine both the social with the environmental. Also in the northeastern part of the country, there's a place called Caatinga, which is a desert area. It's a very beautiful area, but it's desert, and the soil is very sandy, and you can't really plant there. And sometimes the drought lasts for 2 to 3 years. So they need to have some sort of program there. They need to have something there. What are we going to do? Are we going to just let them die? So this is something that we need to really develop social programs, and we need to develop
environmental programs. As a child, he remembers that there was a concern about hunger in Brazil, and right now he doesn't see that as much. So he'd like to see a Brazil return to that, being concerned about hunger in the country. Okay, thank you so much for talking with me and for your participation in sustaining this world that we live in. Muito obrigada por ter falado comigo e sua parte em tentar sustentar esse mundo em que vivemos. Obrigado vocês pela presença aqui no país. Sejam bem-vindos sempre. Thank you for your presence here in the country, and you're always welcome. Obrigada.